O vídeo começa com o Kai se passando pelo mendigo morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal. Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração. Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. E pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste para uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota. Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, e ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta para a garota por que ela tá andando com tanta pressa e fala seu nome e tenta se apresentar para ela. Porém, ela responde que não está interessado em falar com ele e não dá muita atenção. Nair continua insistindo e consegue pegar na mão dela e se apresentar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim e que mesmo que não tivesse, ele não faz o tipo dela. Nair aceita o fora da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas no passe de mágica, algo acontece e a mulher volta para ir falar com ele, demonstrando interesse pelo rapaz agora. Ela então chega até o carro e pergunta se ele pode dar uma carona para ela para eles conversarem melhor. O YouTube responde que não, porque ele não faz no tipo dela. Ela então fala para ele não ficar com raiva porque ela só estava brincando e que gosta de homens do estilo dele e pede para ele descer do carro. O Nair fala que ela disse que tem namorado e que ele não tem motivos para descer do carro. Ela responde que é complicado, mas que ela não tem nada a sério com ninguém. O YouTube então pergunta se ela tem mesmo um homem e ela responde que não. Ele então pergunta por que ela voltou para falar com ele, sendo que ela não deu atenção nenhuma. Ela responde que gostou muito do carro dele e que adora carros esportivos.
O YouTube então pergunta se ela voltou para falar com ele só por causa do carro que ele tem. E a mulher responde que não, e que também viu que ele parece ser um cara legal. O Naya então chama ela para entrar no carro para eles se conhecerem melhor. Ela entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar, se ela vai ser interesseira ou não. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo da cidade, e ela responde que sim, que sempre morou aqui. Ele então fala que está na cidade a negócio, está querendo conhecer pessoas novas e achou ela muito linda e por isso veio falar com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro e fazer uma dancinha para eles irem embora. A mulher desce do carro e fala que vai fazer do jeito que ele falou. Mas tive que cortar a cena porque a mulher acabou exagerando demais. Em seguida, o YouTube fala que não gostou do jeito que ela tratou ele no início e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que só está atrás de bens materiais. Ele fala que não sai com mulher interesseira e dá um tchauzinho para ela. E depois de alguns minutos ele sai acelerando sua Lamborghini e a mulher acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos. Mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que está fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa.
O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!" Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele, mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando.
E ela responde que ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta qual o nome dela. Porém, ela fala que se chama Adriana e que não está interessada. Ele fala que só queria fazer amizades, porém ela responde que não está afim e sai andando sem dar nenhuma chance. Em seguida, Naya aceita o fora e vai na direção da Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o carro de luxo é dele, ela tira a jaqueta e vai atrás dele toda interessada, batendo na porta do carro e pergunta se ele tem tempo para falar com ela. Ela então pergunta como ele tem um carro luxuoso como este. Nair fala com ela que ele tem a sua própria empresa. Ela então fala que agora ela pode falar com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que gostou muito do carro e que ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta o que ela quer com ele. Ela responde que ele queria conversar com ela e pergunta se ele não quer mais. Nair fala que tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que estava meio estressada. Em seguida, ele desce do carro e fala que todos nós temos dias ruins, mas que não podemos descontar nas outras pessoas. Ela concorda com o que ele fala e fala que ele tem razão. Em seguida, ele pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E ela responde que sim, que com certeza. Ele fala que não sabia se ela iria passar o seu número e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, o youtuber fala que é novo na cidade e está procurando uma companhia para ajudar ele a conhecer a cidade. Ela então responde que pode ajudá-lo com isso. E fala que ele vai gostar muito da cidade porque tem muitos lugares legais. Ele então fala que ela pode entrar no carro com ele, para eles darem uma volta na sua Lamborghini. Dentro do carro, eles resolvem ir num bom restaurante para almoçar. E ela sugere almoçar no melhor restaurante mais caro da cidade. Ele fala que não tem problema e que ele vai pagar tudo. Porém, o Nair lembra ela que a jaqueta dela ficou lá fora e pede para ela ir buscar, e vamos ver o que o YouTube preparou de surpresa para ela. Ela desce do carro e vai até o lugar que ela deixou sua blusa e pega a mesma e volta até o carro para sair com ele. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha. Ele tranca a porta do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela tchau tchau garimpeira de ouro.
e acelera a Lamborghini e deixa ela ali sozinha. E no fim, a mulher acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga.
Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Naya fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Naya então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Naya. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Naya dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou.
O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo. E ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini.
E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo. Mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia. E ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Kay, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pede licença e pergunta como ela vai. E ela responde que está bem, mas não o conhece. Ele pergunta para ela por que ela está olhando para ele com essa cara de assustada. Ele então fala que ele é novo na cidade, só está tentando conhecer pessoas novas e que ela parece ser uma pessoa muito agradável. Ela fala que não está interessada em fazer amizades e que ela tem que ir embora agora. O youtuber fala que só queria conhecê-la bem rápido e pergunta por que ela está sendo tão rude e fria com ele. Ela responde que é porque ele não faz do tipo dela. Ele pergunta para ela qual o tipo que ela gosta. A mesma responde que gosta de homens fortes e malhados e que tem uma condição financeira boa. E que ele não aparenta nada disso. Ele então pergunta por que ela acha assim. E ela responde que é só olhar para ele. O YouTube aceita o fora da garota e vai na direção do seu Corvette. E na mesma hora, a mulher vê que estava enganada sobre a condição financeira do cara e chama ele e pede para ele esperar. Ele então pergunta o que ela quer. E ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta para ela o que isso importa. E ela responde que mostra que ele é um homem bem-sucedido. E que esse é o tipo de homem que ela gosta. O YouTube então fala que, como ele disse, ele é novo aqui na área e está tentando conhecê-la, mas ela foi muito rude e disse claramente que ele não faz o tipo dela. A mesma responde que achava isso antes, mas agora ela mudou de ideia. Ela então responde se ele tem namorado ou algo do tipo. Ela responde para ele que está solteira há mais de um ano. Ele então pergunta se agora ele tem alguma chance com ela. E a mesma responde para ele que sim e que ela quer muito conhecê-lo. Ele então chama ela para entrar no Corvette com ele. E ela entra sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa.
Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde que gosta muito de namorar e é uma garota muito namoradeira. Kai então fala que ele também gosta muito de namorar, mas que sua última namorada não estava dando muito certo com ele, porque ela só queria gastar o seu dinheiro. Ele então pergunta para ela se ela não é assim, e ela responde para ele que não. Ele então pede uma prova e ela acaba dando um beijinho no rosto dele. O YouTube então fala que eles podem ir para casa dele e que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que ela vai gostar muito. Ela topa e eles seguem para a casa dele. E me digam aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o YouTube chamando essa garota de mamãe e pedindo para falar com ela bem rapidinho. Porém, ela responde que não, obrigado. Ele fala para ela que ela nem sabe o nome dele. Porém, ela fala que não está interessada. Ele responde que só queria saber se ela é solteira. Ela responde que ela tem sim namorado. E o rapaz então fala que não tá vendo o namorado dela agora. Ela responde que está indo pegar um Uber e fala para ele parar de atrapalhá-la. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu carro de luxo. E quando a mulher vê a máquina do YouTuber, a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada, perguntando se o carro é dele e batendo no vidro do carro. Ele então fala que agora não tem tempo para falar com ela porque ela tem namorado. Ela pergunta por que ele está agindo assim com ela. E o mesmo responde que foi ela que disse que tem namorado. Ela responde para ele que ela não tem nenhum namorado e que só falou aquilo porque não gosta de falar com pessoas estranhas. Ele então pergunta de onde ela é, e depois dela falar que ela é de Houston, ele pergunta se ela faz academia. E ela fala que malha sim, que gosta de manter o corpo em forma. Ele então fala que ela é muito linda e gostou muito dela. Ela então pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo igual a esse. Ele responde que ele é um empresário no ramo da construção de prédios e que ele tem a sua própria empresa. E fala para ela que hoje ele está aproveitando um dia de folga. Em seguida, ele fala que ela é uma mulher que qualquer homem gostaria de namorar. E fala que vai levá-la para sua casa para ela conhecer os seus outros carros de luxo. Ela então concorda e fala que vai ir com ele. Em seguida, ele elogia ainda mais a beleza da mulher e fala que ela pode entrar no carro com ele agora, se ela quiser. Ela fala que o carro dele deve ser muito rápido. O YouTube responde que sim e fala que vai levá-la para dar uma volta. Ele então entra no carro e quando ela vai tentar entrar, ele arranca o carro e faz hora com a cara dela. Em seguida, ela pede para ele deixar ela entrar no carro para eles darem uma volta juntos. O YouTuber fala que está pensando porque ela foi rude com ele no início e não sabe se vai dar uma chance para ela. Ela então chega a pedir por favor e pedir para levá-la para sua casa. Ele então pede para ela entrar no carro e fala que dessa vez ele vai ser generoso com ela, mas que ele vai deixar claro a grande verdade. E ele acelera o carro e para logo ali na frente e mostra a ela a câmera que está filmando e chama ela de Gold Digger. Ela não gosta muito, mas em seguida ele acelera com a mulher no carro e leva ela para sua casa. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele.
Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nair se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa morena e pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e fala que não almoçou ainda. Ela pergunta quantos anos ele tem. Nair responde que só tem 25 e sua história está bem triste. A garota pergunta para ele o que aconteceu com ele. O youtuber explica pra ela que ele era casado e que seu relacionamento não estava dando muito certo e eles decidiram se separar. E deu tudo errado pra ele porque a mulher ficou com todo o seu dinheiro e deixou ele sem nada. Ele fica triste e pede um abraço para ela. Ele fala que está tentando encontrar um emprego, mas que não está conseguindo porque está muito difícil. Ele fala que a única forma dele ganhar uns trocados é aqui na rua, com essa placa, e está 2 dias sem comer. Está tentando levantar uma grana para poder almoçar. A garota fala para ele que ela é dona do seu próprio negócio e pode dar uma refeição para ele e arrumar um emprego também. Nai então agradece e fala que vai dar uma carona para ela no seu carro até a sua loja. Os dois caminham até a Lamborghini. A garota fica sem entender como ele tem uma Lamborghini e fica super impressionada. Nair fala que vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele realmente é um morador de rua. Nair fala que sim e explica para ela que seu carro foi a única coisa que restou para ele na separação com sua mulher. E o carro tem um valor sentimental e ele não quer vender. E explica que ele vai se erguer novamente e só precisa de ajuda agora. A garota entende e fala que vai ajudá-lo. Em seguida, eles descem do carro e ele fala que precisa dizer a verdade para ela e dá um abraço nela. Ele explica que ele está fazendo um experimento social para pegar a escavadora de ouro e que está gravando e mostra para ela a câmera. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira, que gostou muito dela e pede para ela passar o seu Instagram.
Na sequência, ele devolve para ela os 10 mil dólares que ela tinha emprestado para ele. Então, ele pergunta qual o tipo de comida que ela gosta e ela fala que é frutos do mar. Ele então chama ela para eles irem no melhor restaurante para comerem frutos do mar. O Nair acelera sua gloriosa Lamborghini e dessa vez a garota não foi interesseira. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele elogia ela dizendo que ela tá muito linda, mas ela o ignora. Ele então pergunta qual o seu nome e tenta falar com ela, porém ela sai andando e fala que não está interessada. Em seguida, London destrava o alarme do seu Corvette e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette de London e volta para falar com ele, demonstrando interesse. Ela pergunta se esse lindo carro é dele. O youtuber responde que sim, que ele tem as chaves. Ela fala seu nome e se apresenta para ele agora. London pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que foi por causa do jeito que ele chegou nela. London responde que ele fez apenas um elogio para ela e nada demais. Ela fala que achou meio agressivo do jeito que ele chegou, mas tudo bem. Em seguida, London pergunta se pode pegar o número dela, e depois da mágica feita, é claro, ela não resiste e passa seu telefone para ele. Em seguida, London fala que ele é novo na cidade e está procurando um shopping para fazer compras e pergunta se ela conhece algum. Ela responde que sim, que tem ótimos shoppings na cidade. Ele então convida ela para vir fazer compras com ele. Ela topa e aceita o convite. London então chama ela para ir com ele no seu carro. Ela entra com ele no Corvette achando que vai se dar bem com o London. Dentro do carro, papo vai, papo vem e London pergunta se ela tem namorado ou se tem alguma pessoa com ela. Ela responde que não, que ela está sozinha no momento. Ele então pergunta por que ela só voltou para falar com ele depois que viu seu carro. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele e agora conversando com ele e também está gostando dele. E fala que ele é bem charmoso. O youtuber então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e lá tem muita bebida e convida ela para vir conhecê-la. Ela então pergunta se lá tem seu próprio barzinho na casa. London responde que sim e que ele tem vários drinks e tudo que é de bom lá, e bebidas e aperitivos. Ela topa e London acelera seu Corvette. E dessa vez o London não resistiu à Gold Digger e levou ela para sua casa. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta para onde ela vai, e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela então fala que o nome dela não importa, mas ele continua insistindo e ela acaba dizendo que se chama Destiny. Em seguida, ele pergunta o que ela tá indo fazer, e ela responde que está indo encontrar com um amigo. Ele então pergunta se é o namorado dela, e a garota responde que é quase um namorado. Nair então fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, passa seu Instagram para estranhos. Ele então fala que ele está tentando conhecê-la e não vai mais ser um estranho. Ela então responde que já disse para ele que é comprometida. Ele insiste em pegar o Instagram dela. Ela responde que talvez na próxima vez que eles se encontrarem. Ele fala para não deixar passar a oportunidade porque ele não sabe quando eles vão se ver novamente. Ela fala que é melhor não, porque o Instagram dela só passa para amigos íntimos.
Naya, então vendo que ele não vai ter nenhuma chance com a garota, ele fala que já entendeu que não tem chance e se despede dela e caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. A mulher vem perguntando se esse carro é mesmo dele. O YouTube fala que é claro que o carro é dele e que ele não iria abrir o carro de outra pessoa. Ela então fica admirada e elogia a Lamborghini de Naya. Ele então pergunta o que está acontecendo e por que ela quer falar com ele agora. E ela pergunta se ele está tentando dar uma carona para ela. Ele fala que está indo agora para sua cobertura e que ele pode deixar ela vir com ele. Ela fala que pode ir com ele sim, que ela só tem que ligar para o seu amigo para desmarcar com ele. Naya pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela entrar em um carro com outro homem. E ela fala que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Naya pergunta com que ela trabalha. E ela responde que trabalha à noite e que ela é dançarina. Ele então pergunta se ela ganha muita gorjeta. E ela fala pra ele que tem noite que dá muita gorjeta, mas tem dias que os caras é muito pão duro. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que tá faltando o nome dele tatuado ali no corpo dela. Além disso, ele também pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Houston. Naya fala que gostou muito dela e que achou ela muito linda e gostaria de ter uma chance com ela. Ela fala que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o YouTube fala que vai levar ela para um lugar surpresa e que ela vai gostar muito. A garota fica muito curiosa, mas ele fala que é surpresa e que eles vão poder curtir a tarde juntos. E dessa vez, o Naya não resistiu à interesseira. E comentem aí o que vocês acham que rolou. Iniciamos o vídeo com Jaquel abordando essa garota em frente a um posto de gasolina. Ele chega na garota, pede licença e pergunta como ela vai. Porém, ela responde com muita grosseria que não é da conta dele. Ele então fala que só está tentando conhecê-la e gostaria de pegar o seu número. Mas ela fala que não quer conhecer ninguém e está ocupada agora. O YouTube insiste e tenta se apresentar, mas a mulher não demonstra nenhum interesse em falar com ele. De tanto insistir, ela acaba tocando na mão dele. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu carro de luxo. Mas não demora muito para a mulher se arrepender de rejeitar o cara e ir atrás dele demonstrando interesse agora pelo cara. Ela então pergunta se o carro é dele, e Jaquel confirma que sim e pergunta o que ela quer. E ela fala que veio falar com ele agora. Ele questiona dizendo que tentou falar com ela e que ela foi muito rude com ele, dizendo que não estava interessada e nem quis falar o seu nome. Ele então fala que já perdeu o interesse de conversar com ela. Mas a garota insiste para os dois se conhecerem melhor. Ele então fala que ele ficou muito magoado com o jeito que ela tratou ele. Ela então pede uma chance para se redimir com ele agora e fala que ele não vai se arrepender porque ela vai tratá-lo muito bem. O YouTube então fala que está pensando se vai levá-la para sair e dar uma volta com ele. Ela então fala que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então fala que ela pode entrar no carro dele porque ele resolveu dar uma chance para ela. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele no início. E ela fala que ele chegou nela de uma forma muito estranha e que ela ficou muito assustada. Ele pergunta como assim e fala que pediu licença e falou com ela de forma muito educada e só queria a atenção dela. Ela fala que ele tem que melhorar essa abordagem dele porque foi muito fraca. O YouTube então fala que ele acha que ela não quis falar com ele porque não estava interessada e só mudou de ideia depois que viu seu carro de luxo.
Ela fala que sabe que errou, mas já pediu desculpas. Jaquel então fala que ela tem razão e que ele já perdoou ela. Em seguida, ele fala que vai levá-la para casa dele e pergunta se ela topa ir com ele. Ela fala que com certeza sim, que ela vai se redimir com ele. Então ele salva o número dela e segue direto para a casa dele. E me digam aí o que vocês acham que rolou. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele.
Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London que aborda essa morena em frente ao seu Corvette. Ele inicia uma conversa perguntando qual o nome dela, porém ela responde que está com pressa e não pode falar agora. O youtuber pergunta se não conhece ela de algum lugar e ela fala que acha que não. Ele então fala que se chama London e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Alissa e diz que está realmente com pressa. London pergunta para ela aonde ela está indo e ela responde que ela está indo pegar o seu carro. London fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e ele não quer parecer chato demais e só gostaria de pegar o número dela para eles conversarem mais tarde. Porém, a mulher fala que não passa telefone para estranhos e sai andando. London então caminha até o seu Corvette e, inexplicavelmente, na mesma hora, a mulher volta e vai atrás dele, perguntando se esse carro é dele. London fala que sim, mas pergunta o que ela quer, já que ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pergunta se ele queria convidá-la para sair. London responde que sim, que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para almoçar com ele. A garota então aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ela fala que o carro dele é muito bom e que adora essa cor. E fala também que o carro dele está bem quente. Indo ao que interessa, London pergunta por que ela estava agindo assim com ele. E ela responde que estava com muita pressa. Ele questiona que ela aceitou entrar no carro de um desconhecido sem conhecê-lo e fala que ele poderia ser um cara mau. Ela então pergunta se ele é mesmo um cara mau e London fala que não, que ele só está argumentando com ela. Na sequência, London fala que está afim dela e achou ela muito linda e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que gostou do estilo de vida dele e do seu carro e que também gostou dele e que queria conhecê-lo melhor. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e pode levá-la para conhecer sua casa.
Ela topa e aceita o convite de London. Papo vai, papo vem e London leva ela para sua cobertura. E dessa vez o London não resistiu à interesseira e não sabemos o que aconteceu depois.